Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria mais um dia estarmos reunidos na graça e na paz do Senhor. Muito obrigado a você que está conosco todos os dias, muito obrigado a você que é a primeira vez que está se conectando conosco, muito obrigado aos inscritos, caso você que está vendo este vídeo não seja inscrito aqui em nosso canal e quiser fazer essa gentileza, nós agradecemos de coração. Louvamos e bendizemos a Deus por todos os que nos ajudam, compartilhando, comentando, deixando o seu joinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado de coração. Dia 9 de fevereiro, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30, narra aquele episódio em que Jesus se encontra numa terra pagã, está em Tiro e Sidônia, e está numa casa e não quer que ninguém saiba que ele está lá. O texto diz até que ele estaria escondido, mas não conseguiu ficar por muito tempo. Essa expressão, não queria que ninguém soubesse, ou que ele estava escondido, faz parte da teologia de Marcos, do assim chamado segredo messiânico. Não é que Jesus estava lá escondido para que ninguém incomodasse ele, não. É uma maneira que Marcos, ao recolher os relatos de Jesus para a sua comunidade e para nós, ele quer nos ajudar a tirar aquela mentalidade triunfalista. Lá, na época, os contemporâneos de Jesus acreditavam no messianismo do poder, da força, das armas, da violência, um Messias guerreiro, rei, que devolvesse a soberania ao povo eleito, que vivia a opressão do exército e do Império Romano. Marcos, ao escrever desse jeito, ele apresenta Jesus simples, humilde, humano, trabalhador, que caminha, que vai mostrando o sentido profundo da lei e não o legalismo, aquele pode e não pode, aquele que exclui, que deixa as pessoas longe de Deus e do convívio da sociedade. Então, esse escondido e que não soubesse faz parte disso, para mostrar a simplicidade de Jesus. Mas ele não consegue. Sempre no Evangelho ele nunca consegue, porque nesse episódio uma mulher também pagã, Ciro-fenícia, entra na casa, já começa por aí a ousadia dela. Ela é pagã, é estrangeira, ela entra numa casa quando que uma mulher naquela época não podia, e ela se coloca na conversa com um homem, que também era proibido. Essa mulher chega e coloca-se aos pés de Jesus. O texto diz, cai aos pés de Jesus e apresenta a situação de sua filha possuída por um espírito impuro. Lembremos que espírito impuro não é uma alma de outro mundo, mas sim é toda a influência daquele sistema legalista do puro e do impuro, que classificava as pessoas porque não cumpriam a lei como pessoas impuras, e aqueles que cumprissem a lei, ainda que nem respeitassem a vida do seu próximo, do ser humano, eles eram tidos como puros. Ontem Jesus explicou para nós o que é que realmente deixa a pessoa impura. É aquilo que sai do interior dela, do coração, e não aquilo que entra. O texto dizia ontem, declarava que todos os alimentos eram aptos a serem consumidos. Mas Jesus, para mostrar que ele veio para todos, Marcos coloca na boca de Jesus uma expressão muito interessante. Ele vai dizer, não é interessante, não é certo tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Cachorrinhos era uma expressão que o povo da época de Jesus usava para designar os estrangeiros, os pagãos. E essa mulher, ela não se detém, ela não se abate por essa crítica ou por esse preconceito na linguagem de Jesus.
tenhamos sempre presente que a linguagem colocada na boca de Jesus quer nos ensinar a proposta do Evangelho, que agora não é mais a salvação apenas de um grupo, mas é de todo mundo. Então, Marcos coloca, relata como Jesus falando, para mostrar a abertura, a amplidão da salvação, que agora não é mais localizada, mas sim universal, de todos. Essa mulher, ela chama Jesus de Senhor. Essa expressão Senhor não é só um pronome de tratamento, é uma confissão de fé. Kyrios. Ele é o Senhor, é o Messias, é um título messiânico. Ela diz Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Eles estão lá embaixo da mesa, eles comem as migalhas do pão que as crianças derrubam no chão. E diante desta palavra, e principalmente da atitude dela, Jesus diz, pode ir para casa, que a tua filha está livre. E ela vai e encontra a filha sentada na cama, livre, liberta. Veja que de novo está o dom da fé. Aquela mulher, aquela mãe, não cede de jeito nenhum, ela é perseverante, insistente na sua oração. Ela, meus amigos queridos, se torna um modelo para nós. Nós precisamos insistir, precisamos persistir, porque se for para o nosso bem, o Senhor vai nos conceder. Ele não vai nos dar as migalhas, pelo contrário, Ele vai dar tudo e até mais do que nós merecemos e precisamos. Hoje, ao ouvir esse texto de Marcos 7, 24 a 30, nós precisamos olhar para o testemunho da mulher e acolher a salvação com insistência. Ela não se deixa abater na primeira recusa. Lembremos que a palavra de Jesus, ela reflete o preconceito da época, mas o Senhor veio para todos e Ele, com a sua palavra, salva a todos, acolhe a todos, coloca todos no caminho da salvação. Não existe mais, como depois Paulo vai dizer, não existe mais judeu, grego, não vai existir mais divisões, e sim todos serão tudo em Cristo. Ele que é a fonte, Ele que é o caminho da unidade. Por isso, meus amigos, neste dia 9, vamos insistir, não vamos desanimar. Vamos olhar para essa mulher que é modelo de persistência. Sejamos perseverantes. Não desanimemos por nada, porque o Senhor, no tempo certo e na hora certa, né, o tempo de Deus e o nosso é diferente, no tempo certo, na hora certa, para fazer o bem para a nossa alma, Ele vai nos conceder aquilo que é bom, que é bonito, que é próprio para a nossa salvação. Um grande abraço para você, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua persistência, perseverança aqui conosco. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.